Cisão da participação do Itaú na XP. O que vale a pena? Comprar Itaú e receber os BDRs da XP? Ou então apostar em Itaúsa? Qual que é a melhor opção? O que está em jogo? Quem responde tudo isso para a gente é o analista Murilo Breder do Nuinvest, logo depois da vinheta. Oi, Murilo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa. Obrigado, Fabi. Olá, investidores. E vamos lá para essa discussão que já era quente, né, há bastante tempo, é uma dúvida bastante comum dos investidores, Itaú versus Itaúsa, e que agora voltou para os holofotes com tudo, né, com um avanço aí, com novidades em relação à cisão da XP com o Itaú. E essa discussão de Itaú versus Itaúsa voltou à tona com tudo. Vamos lá, elucidar. Trazer alguns pontos. Qual é a melhor opção para o investidor? É isso aí, esse é o assunto de hoje. Então, a cisão da participação do Itaú na XP. Recentemente, o Itaú anunciou uma assembleia para deliberar sobre a incorporação da Xpart pela XP, agora no comecinho do mês de outubro. Lembrando que a Xpart é uma nova empresa, então criada para esse processo de transição. Então, Murilo, para a gente começar, assim, para contextualizar, né, você consegue trazer um panorama rápido aí do que está acontecendo e quais são, então, as suas perspectivas? Boa. Então, o Itaú ele tinha anunciado um investimento na XP, né, alguns anos atrás aí. E aí, o que aconteceu foi que no último dia 20 de agosto, agora, ela teve um avanço aí, né, divulgou a data em que o processo de cisão entre Itaú e XP deve acabar. O anúncio da cisão foi feito em novembro de 2020, né? Então teve todo um trâmite burocrático e agora sim a gente tem uma data para essa cisão de fato acontecer, que vai ser dia 1º de outubro deste ano. Uma das apostas do Banco Itaú, né, é que a segregação, a cisão da XP vai fazer o mercado enxergar um valor que está escondido, né? Então, assim, por quê? Né? Ela vai distribuir as ações da XP, né, o BDR da XP, como se fosse um dividendo, né, e aí o preço da ação vai ser descontado. Então, o múltiplo preço-lucro, que hoje o Itaú, salvo engano, negocia em torno de 8 vezes, se você tira a XP da conta, ele fica ainda mais barato, tá? Fica ainda mais, abaixa ainda mais esse valor. Então, perceber, né, o primeiro ponto é esse, fazer o mercado perceber o quanto que o Itaú está barato, tanto que, engraçado, né, desde que o Itaú anunciou o estudo para ver se ele ia fazer a cisão ou não no ano passado, até o momento em que ele de fato anunciou que ia fazer a cisão em novembro do ano passado, as ações do Itaú subiram 18% nesse período, né? O mercado enxergando justamente esse movimento. E o segundo ponto é, de fato, também um movimento de maior concorrência, né, entre os dois. Vamos lembrar aí que, né, teve algumas, inclusive propagandas de televisão, YouTube, aí, polêmicas, né, um zoando o coletinho um do outro. Então, é um mercado mais acirrado, mais competitivo, e a cisão tem tudo a ver com esse novo momento que a gente tem visto aqui no setor bancário brasileiro. Murilo, se houver então essa aprovação agora na Assembleia de 1º de outubro, o que vai acontecer então para quem é acionista de Itaú? O que está em jogo? Os acionistas do banco, eles receberão uma participação de maneira direta nas ações da XP, e aí o investidor de Itaú pode decidir se ele vai receber a ação da XP negociada nos Estados Unidos. Para isso você tem que ter uma conta aberta lá numa corretora, ou receber o BDR da XP aqui no Brasil, tá? Aqui, atualmente a XP ainda não tem BDR, mas vai ter, né? Então, o início da negociação dos BDRs vai ser no dia 4 de outubro, sendo que quem decidir por receber os BDRs vai receber no dia 5 de outubro, tá? Então, a última data né, é o dia 1º de outubro. Então, quem tiver as ações do Itaú até o dia 1º de outubro vai ter direito, tá? A partir desse dia não terá mais direito de receber essas ações aí da XP, tá? Eu até montei uma tabelinha para elucidar o quanto que é essa proporção, tá? Vou pedir para a nossa editora colocar na tela aqui essa tabela, que parece complexa, porque são algumas sequências de contas, mas eu acho que explicando aqui com alguma calma, o investidor vai conseguir entender. Qual que é a relação de troca, tá? Você precisa ter 43 ações do Itaú para receber uma ação da XP. É isso. Uma outra forma de pensar é o seguinte: vamos supor que você tem 100 ações da Itaú, né? E a Itaú vai lá e criou a Xpart, que é uma empresa
que têm as ações da XP. E aí sim vai ter essa relação de troca, né, na verdade, 43,31, para ser um pouco mais preciso. Ou seja, se você tiver 100 ações do Itaú, você vai ter direito a 2,31 ações da XP. É só pegar 100 ações e dividir por essa relação de 43,31. Tá? Vai dar esse número de 2,31 ações, BDRs aí da XP. Então, a gente tem o preço do Itaú, tudo isso considerando o preço de fechamento do dia 25 de agosto, tá? Então, quem estiver vendo o programa aí tem que ficar com isso em mente, mas supondo que não vai mudar muito, acho que essa conta vai continuar sendo válida por mais algum tempo, né? Então, hoje o Itaú sendo negociado em torno de R$31, e aí a gente pega o preço da XP em dólar, pega a cotação do dólar atual para a gente chegar na quanto vale a XP em reais, né? É só multiplicar a XP em dólar pela cotação do dólar atual. Então, você vai ter recebido, né? Assim, a XP hoje em reais vale cerca de R$250. Você pega são nos Estados Unidos, multiplica pelo dólar, R$250. E você vai receber 2,31 vezes isso. Isso dá R$577. Lembrando que, supondo, né, nesse cálculo aqui, é como se você tivesse 100 ações do Itaú. Então, ou seja, para você comprar 100 ações do Itaú hoje, você desembolsou cerca de R$3.099. Você vai receber 577, sendo que você investiu 3.099. A conta, pegando um dividindo pelo outro, dá um, entre aspas, dividendo, né, um dividend yield de 18,6%. É um dividendo entre aspas porque não é dinheiro, né, é ação, é o BDR da XP, mas o investidor que quiser o dinheiro, ele pode simplesmente vender assim que ele receber, né, o BDR, e aí sim vira dividendo mesmo, né? Então, essa é a conta, é por isso que quando a gente fala de um dividendo disfarçado aí de quase 20%, é essa conta aqui que a gente faz, tá? Então, é basicamente isso aí que o investidor tem que ter na mente, né? Quem tiver ações do Itaú vai receber essa quantia. Como que recebe 2,3, né, ações da BDR da XP? Bem, não existe fração, né, de ação, pelo menos não ainda, né, no Brasil. Então, o investidor vai receber duas ações, duas BDRs nesse caso da XP, e esse 0,3 que está faltando cai em dinheiro depois na conta. Tá? É assim que funciona. Agora, para quem é acionista de Itaúsa, né, alguma coisa vai mudar ou não? Como é que fica? Então, durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre, o diretor-presidente da Itaúsa, o Alfredo Setúbal, ele afirmou que ele não tem pressa, né, em vender as ações da XP, e ele falou que ele pretende ser acionista da XP de forma decrescente, mas ao longo de muitos anos, né? Ele diz que a empresa está atenta a possíveis investimentos, inclusive no agronegócio e também em energia, mas que não tem um negócio no radar para ser fechado nos próximos meses. Então, a fala do diretor-presidente, ele corrobora essa visão de que a Itaúsa caminha para diminuir a sua dependência do Itaú, mirando para ser algo cada vez mais parecido com a Berkshire Hathaway, a empresa do Buffett, a holding do Buffett, né? Óbvio que guardada as devidas proporções, né? Por mais que Itaúsa faça um monte de investimentos ainda fora do sistema financeiro brasileiro, né? Ainda vai depender muito do Itaú por muito tempo, porque hoje o Itaú ainda é muito grande, né? Dentro da Itaúsa. Caso, né, a Itaúsa decidisse vender o total de participação que ela vai receber, que a Itaúsa, né, ela tem participação no Itaú, e como o Itaú vai dividir a ação da XP, a gente vai pegar a participação que a Itaúsa tem na XP. Isso vai dar 18,4 bilhões de reais. E dividindo isso pela quantidade de ações que a Itaúsa tem, que são cerca de 8,4 bilhões de ações, isso dá um valor de R$ 2,19, enfim, né? Depende do valor de mercado da XP, esse valor vai oscilar, mas é R$ 2,00 alguma coisa, tá? Sempre vai ser nesse patamar. Então, se a Itaúsa resolvesse também de vender tudo da XP e distribuir isso na forma de dividendos, ia também ter um dividendo gordo, né? Na casa aí dos quase 20% também. Mas não vai, tá? Isso muda, né, alguma coisa na tese de Itaúsa, né? E que na minha visão faz sentido manter a XP no sentido
de que a Itaúsa caminha realmente para ser uma empresa mais bem distribuída em outros setores, né? Durante a teleconferência de resultados aqui, o Alfredo Setúbal falou que ela vai se desfazer aos poucos e que pretende usar esse dinheiro da XP para pagar dívida, para fazer outros investimentos e pode eventualmente, inclusive, distribuir também em dividendos. Então a diferença é que Itaú, você vai receber o BDR agora, né, esse dividendo em formato de XP agora. Isso, por um lado, o Itaú é bem mais previsível e seguro, isso de fato vai acontecer. E em Itaúsa, você tem uma certa aposta da empresa no futuro da XP, mas que eventualmente, quando ela for se desfazendo também da sua posição, esse dinheiro pode, pelo menos uma fração, uma parcela desse dinheiro pode também retornar em formato, né, de dividendos. Então, assim, Itaúsa vai continuar pagando dividendo, talvez não com a mesma força que pagava, né, alguns anos atrás. Aí, em troca disso, ela ganha potencial, né, para esse crescimento que a XP ainda possui pela frente, né, com a chegada de mais investidores na Bolsa de Valores, sem falar na exposição ao business de escritórios de assessoria de investimentos, né, e novas fontes de receita também que a XP vive, né, criando com serviços bancários, seguros, por exemplo, né. Então, assim, embora a gente tenha uma concorrência XP com BTG também, né, o mercado está bem aquecido, a XP segue crescendo muito forte, né? Ela tem uma das principais métricas, a gente chama de AUC, né? Falando em inglês, mas é ativo sob custódia. Basicamente, tanto de dinheiro que tem lá, dinheiro de todo mundo que está na corretora. E na XP, o dinheiro dos investidores, né, ao final de junho desse ano, somava 817 bilhões. E segundo o ex, né, CEO da empresa e agora chairman da XP, o Benchimol, né, esse valor de 1 trilhão, que é um sonho grande aí que a XP vem tendo aí há bastante tempo, pode acontecer ainda esse ano. Então, e é uma empresa muito rentável, né? Quando a gente pega a comparação do lucro líquido do segundo TRI comparado com o segundo TRI do ano passado, é um crescimento de 83%. Então, a XP ela vem avançando em vários segmentos, tem muito espaço para seguir crescendo, inclusive para roubar espaço de bancão, tá? Nesse nível, muito espaço, e de uma forma muito rentável, né? Os números da XP, de fato, impressionam, tá? E aí, qual que é o caso aqui de Itaúsa? Mas só para também comentar um case aqui, né? Porque o que eu gosto de Itaúsa é a questão do desconto de holding. O que é o desconto de holding, né? A Itaúsa ela investe em várias outras empresas, a Itaú é a principal delas, mas a Alpargatas, a Dexco, que chamava Duratex, né, agora mudou de nome, investe em empresas de energia, de gás, de saneamento com a AGEA. Então, assim, quanto deveria valer a Itaúsa? Deveria valer o valor de mercado de tudo aquilo que ela investe, né? É só você pegar a proporção de tudo e somar, esse deveria ser o quanto a Itaúsa vale. E, na verdade, não. A Itaúsa vale menos do que isso na prática. O valor de mercado de Itaúsa tem um desconto. Esse é o desconto de holding, tá? Esse desconto de holding, até certo ponto, ele é natural, porque só para início de conversa, quando você abre um CNPJ novo, você tem imposto de renda, né? Então, 15% ali de desconto de holding faz sentido, sem falar de custo, né? De pessoal, de manutenção. Isso também tem uma parcelinha importante. Em algumas outras holdings, o mercado dá um desconto também por fato da holding ter bem menos liquidez. Esse não é o caso de Itaúsa. A Itaúsa é uma das empresas mais líquidas da Bolsa Brasileira, mas enfim, tá? Esse é o desconto de holding e que, no caso de Itaúsa, ele vem crescendo ao longo do tempo. Aí eu queria mostrar um gráfico aqui agora que eu tirei da própria Itaúsa, tá? No relatório do resultado trimestral dela, que mostra a composição desse desconto de holding, tá? Que hoje está em torno de 23,9%. Na verdade, esse dado considerando o fechamento do dia 30 de junho deste ano. Então, 23,9%. O próximo gráfico é também da própria Itaúsa, quando ela coloca a XP no meio do jogo. E aí, esse desconto, sem mexer no valor de mercado do Itaú, é verdade, né, mas esse desconto de holding aí, que hoje é 23,9%, passa de 30%. E aí, quando a gente pega
a evolução do desconto de holding ao longo dos últimos trimestres, e esse é o próximo gráfico que eu gostaria de colocar na tela agora, a gente vê que ele vem crescendo, né, e não faz sentido isso, ainda mais com o XP agora, né, que vai exacerbar ainda mais esse desconto de holding. A média histórica aí fica em torno de 20%. Então, só, assim, não estou nem falando de Itaúsa de melhorar, de entregar resultado e a empresa se valorizar. Eu estou falando simplesmente desse desconto de holding, com a XP no meio, sair da casa dos mais de 30% e retornar para em torno de 20%, só nesse movimento de fechamento de desconto de holding, que eu acho que vai começar a acontecer quando a Itaúsa voltar a pagar dividendos, quando o ROI do Itaú seguir aumentando e a lucratividade, né, seguir aumentando, no caso, consequentemente aumentar o ROI da Itaúsa, né, já que hoje a maior parte do resultado de Itaúsa ainda depende de Itaú. Acho que esses gatilhos vão fazer o desconto de holding fechar. Então, só desse desconto de holding com a XP no meio, que hoje pode passar de 30%, né, de desconto de holding, ele fechar para em torno de 20%, sem falar de potencial de valorização das empresas que Itaúsa tem. A gente está falando de um potencial, né, de valor de mercado aí de 15% a 20%, tá? No valor de mercado de Itaúsa, só com esse desconto de holding. Então, né, acho que o pessoal olha muito para a questão de que beleza, Itaú você vai receber o BDR da XP e vai receber agora, beleza, é mais seguro, já está dado que vai receber, mas o Itaúsa tem essa questão, tá? Esse desconto de holding está exagerado, uma hora ele vai fechar e Itaúsa pode ter o potencial de alta, tanto com esse fechamento do desconto de holding, fora, obviamente, todo o potencial que a XP pode ter para seguir crescendo, o próprio Itaú, né? Isso tudo vai beneficiar a companhia. Então, o pessoal olha muito para Itaú, mas Itaúsa que decidiu manter as ações da XP não é o patinho feio da história, não. Tá? Ela também tem potencial de ganhar. Acho que todo mundo ganha nessa história. A XP vai ganhar, Itaú vai ganhar, e a própria Itaúsa, que decidiu manter XP também, né, pode ganhar com essa história. Legal, então dentro de todo esse cenário aí, também depois dessas falas do diretor-presidente da Itaúsa, o que vale a pena então fazer, Murilo, na sua avaliação, né? Comprar Itaú e receber então os BDRs da XP ou então apostar em Itaúsa? Olha, aqui vai muito mesmo, realmente, não é eu querendo ficar em cima do muro, tá? É porque realmente aqui a gente segrega e muda a história. Até então, o discurso, inclusive quando eu comecei a cobrir Itaúsa, a analisar Itaúsa, a gente sempre, é um discurso já antigo do mercado, né? De que Itaúsa era um Itaú com desconto, justamente por causa do desconto de holding que eu comentei, né? Agora mudou. Por quê? Né? Pelo menos vai mudar bastante daqui para frente. Né? Porque hoje a XP, do jeito que está, é a segunda maior posição de valor de mercado dentro do portfólio da Itaúsa. E o Alfredo Setúbal falou da empresa entrar em agronegócio, e, enfim, outras possibilidades que não são mercado financeiro, não é sistema financeiro. Né? Então, a Itaúsa caminha, apesar de no curto prazo você ter, entre aspas, um risco maior, porque ela vai depender do avanço da XP ou não, né, já que é uma parcela relevante, no longo prazo caminha, tá, para ser realmente, de fato, essa Berkshire Hathaway, menos dependente de Itaú. Já o Itaú, né, é um banco que, sem a XP, a gente deve ver os múltiplos ainda mais baratos. E aí, enfim, qual que é a questão do Itaú? Né? O Itaú pode andar ou não? Espaço para andar tem, né? Os grandes bancos ainda continuam para trás em relação ao Ibovespa. Tem a chegada aí se o investidor internacional vier para o Brasil, né, a primeira derivada desse movimento é que eles entram nas empresas mais líquidas, nas maiores posições do Ibovespa, e Itaú é quem vai ganhar com isso, tá? Então, enfim, ainda mais tem um discurso, né, de que Itaú, de fato, é um banco digital também. Então, se ele conseguir seguir avançando aí, né, com a digitalização, corte de gastos e começar a se vender como um banco digital, isso é uma outra coisa que pode seguir destravando valor para as ações do Itaú. Então, acho que essa que é a questão que o investidor precisa analisar daqui para frente. Se eu quero banco na carteira, ou eu quero uma empresa mais distribuída, mais diversificada, né, como se fosse uma Berkshire Hathaway brasileira. Acho que essa aqui é a questão. No curto prazo, pensando no curtíssimo prazo,
bem, você vai ter, quem for pelo Itaú vai ter, né, o dividendo em forma de XP, beleza, tá aqui o lucro no bolso, e aí o investidor faça, né, o que quiser com a XP, apesar de que eu acho que tem potencial, tá, para as ações seguirem andando, tem muito espaço aí, a XP vem fazendo excelente trabalho. Mas a Itaúsa, por mais que ela venha decepcionando os investidores, e não vem pagando, não vem distribuindo dividendos tão robustos assim, e talvez isso, aquela Itaúsa de alguns anos atrás não volte mais, o investidor precisa pensar também que, mesmo que ela distribua um pouco menos dividendos, mas a Itaúsa, por si própria, faça bons investimentos, e a XP é uma possibilidade disso acontecer, o investidor também vai ganhar dinheiro com isso. Então, assim, não tem certo e errado. É o investidor que precisa tomar essa decisão. Eu quero algo que é banco, aí você vai para o Itaú. Então eu quero algo que ainda é bastante banco, mas cada vez mais diversificado aqui para frente, em outros setores. Aí Itaúsa pode ser uma boa opção, tá? Tá ótimo, então, e para ajudar o investidor aí, já que estamos falando de Itaú, Itaúsa, XP, então, vamos às análises gráficas dessas ações? Olha só o que o Hugo Caroni preparou para a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Então, vou passar para vocês as perspectivas gráficas com relação aos ativos mencionados. E como a gente percebe ao lado, o comportamento histórico da Itaú e da Itaúsa, já as duas praticamente juntas na tela nesse momento, a referência do Itaú, é um comportamento muito parecido, né? Então, vou até colocar aqui a referência da Itaúsa para vocês verem que é a evolução, né? O histórico, a gente sempre dá uma maior atenção para referência de longo prazo, por mais que a gente esteja falando de gráfico. E as duas têm um comportamento muito parecido. Eventualmente, num período mais curto, pode ser que tenha uma pequena diferença de regiões de suporte, enfim, mas num geral, o comportamento é muito parecido para as duas. E na visão longa das duas, por mais que elas não tenham o mesmo ritmo de crescimento dos anos 90, início de 2000, a inclinação, né, que é algo favorável, a movimentação dos preços continua, por enquanto, sendo favorável, positiva, né, permanecendo também acima das médias. Esse viés é positivo. Então, a gente percebe que, para referência nesse momento de Itaúsa, o suporte importante do mensal está no 10,65. E falando sobre o Itaú, a mesma referência de suporte, justamente na média, 28,59. Então, as duas, na mínima desse mês, no mês passado, chegaram a trabalhar muito próximo dessa faixa e conseguiram a sua reação. Agora, pontuando com relação à questão da XP, que tem um histórico gráfico menor, né? Não é a mesma referência, não tem, né, desde 1990, não lembro de cabeça de quando era a referência ali de Itaú e Itaúsa. Falando com relação a XP, como a gente percebe agora no gráfico, ele tem esse histórico menor, como eu comentei, né? Então a gente está olhando aqui pelo diário, esse é o histórico máximo do ativo. Assim, graficamente é ruim você ter que pontuar uma referência de tendência maior e tudo mais com pouco histórico. Mas um movimento recente vindo mais ou menos do início do ano, ele começa a configurar fundos ascendentes e topos ascendentes, mas ainda tem uma grande barreira que ronda onde foi a região de topo histórico desse ativo. Lembrando que a gente está falando em dólar, né? Algo em torno de 51 a 52 dólares, o topo histórico é até um pouco acima. Então, assim, vencendo essa barreira, pode ser que o ativo tente ter um desempenho melhor do que pelo menos foi visto ao longo dos últimos... vamos botar aí do último ano, tá bom? Um excelente final de domingo para vocês, pessoal. Um abraço. Obrigada, Hugo, por mais essas suas análises aqui na edição do Analistas em Ação. E Murilo, conta pra gente um pouquinho, o mercado já precificou essa cisão? Como é que está, então, esse momento, né? E na sua avaliação, quais são suas perspectivas aí para o futuro das ações de Itaú, Itaúsa e também dos possíveis BDRs da XP? Olha, eu não acho que o mercado tenha precificado essa cisão não, tá? Porque acho que até um gráfico que ajuda a mostrar essa visão é que, se a gente pegar desde o dia 27 de novembro, que é quando ele anunciou, a Itaú anunciou a cisão, e comparar com o avanço do Ibovespa, comparar Itaú com Itaúsa versus o avanço do Ibovespa, a gente vê que as três, né, tanto Itaú, Itaúsa e Ibovespa, sobem cerca de 9% nesse período, o que além de ser relativamente pouco,
é em linha com o principal índice de ações brasileiro. Então, né, eu acho que é algo que destrava valor e a reação deveria ser melhor do que essa. Então, por isso que já é um indicativo de que não está precificado e tem espaço para todo mundo andar. Então, assim, XP vem fazendo excelente trabalho, né? É óbvio que o investidor pode tomar a decisão que quiser e vender e colocar o lucro no bolso, mas eu acho que eu sou otimista, tá, com o avanço da XP, operacionalmente falando. E aí a questão de Itaú e Itaúsa, né? Eu gosto do movimento de Itaúsa, de se tornar uma Berkshire Hathaway brasileira. Eu tenho Itaúsa na minha carteira de dividendos e o fato dela não vender, não distribuir XP, não muda a tese, continuo com XP, com Itaúsa na carteira. E o Itaú, é isso que eu comentei, né? Tem que esperar ajudar, assim, tem uma pressão negativa que é a questão do Open Bank, né? Acho que os bancos digitais seguem crescendo muito forte e eu acho que o caminho para os bancões é eles se venderem cada vez mais como digital, que eu acho que esse é o caminho. Itaú já vem várias frentes anunciando, né, que ele já é digital, mas ele precisa se vender mais em relação a isso. E aí acho que eventualmente, quando o mercado brasileiro começar a andar um pouco mais, o investidor internacional vir para o Brasil, né, acho que Itaú vai pegar bem esse movimento, tá? Então, é um ganha-ganha, né, para todos os lados. É isso que o investidor precisa pensar no caso de Itaú e Itaúsa, né, se eu quero banco ou eu quero algo mais diversificado como o Itaúsa, que vai ser daqui para frente, né? Hoje não tanto ainda, mas a Itaúsa de daqui a 5 anos caminha para essa direção. Legal, e agora a gente segue então para a tradição aqui do nosso programa, onde a gente sempre traz algumas perguntas que são enviadas pela audiência aqui, para quem acompanha os nossos conteúdos no decorrer da semana, também pelas redes sociais. Vamos então a elas? Bom, Murilo, separei hoje 2 perguntas, então, sobre esse assunto aí da cisão da participação do Itaú na XP. A primeira delas é do Robson Matos, e ele pergunta: quem não possuir a fração ideal para receber os BDRs, vai receber o restante em dinheiro? Essa é uma excelente pergunta, assim, né? Porque qual que é a relação de troca? Você precisa ter 43,3, né, ações de Itaú para receber uma ação um BDR da XP. Então, o que acontece se eu tenho 35, né, Itaús? O que acontece é o seguinte, o Robson, vai acontecer um leilão com o restante dos BDRs da XP que sobraram, né? E esse dinheiro vai ser distribuído proporcionalmente. Então, se você deveria ter 43,3 ações de XP para ganhar um BDR da XP, com 35 ações de Itaú, você vai receber um proporcional em dinheiro que vale menos do que um BDR, tá? E tem que fazer a conta para ver exatamente quanto que é, mas é assim que funciona, tá? Você não vai ter o BDR, mas o dinheiro proporcionalmente ao que você deveria ter vai vir, tá? Essa é a questão. Legal, e Railson Marcel pergunta: estou comprado em Itube 4 e queria saber se as ações podem subir a R$40. Nossa, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque se eu tivesse certeza que esse movimento ia acontecer, e certeza é uma palavra que não acontece aqui na renda variável, né, na bolsa de valores, aí dá para pegar todo o dinheiro e colocar lá, né? Se eu soubesse que, né, as ações hoje estão negociando aí em torno de R$30 para chegar em 40, né, uns 30% de alta garantido, bom demais, né? Assim, máxima histórica, o ativo chegou a atingir R$35, quase 36 na virada de 2019 para 2020. Chegar a 40 significa que tem que recuperar, não só chegar nessa máxima histórica, e passar, né? Então, eu acho que tem bastante água para passar debaixo dessa ponte. Apesar de eu enxergar o crescimento dos bancos digitais, e inclusive achar que o ROI, né, o lucro desses bancos, devido a essa menor receita de serviços daqui para frente, acho que os bancos não serão mais tão rentáveis como eles eram antigamente. Tá? Acho que tem um espaço de recuperação, porque 2020 foram todos muito afetados aí por causa da pandemia, mas eu acho que o cenário mudou. Tá? Então, assim, pode chegar na faixa dos R$40? Pode. Né? O que o Itaú tem que fazer? Realmente de novo, né, sem ser muito repetitivo, mas o banco precisa
virar o navio ali de fato para ser, né, cada vez mais digital, se vender dessa forma, porque esse é o futuro, né? Tá todo mundo com o celular na mão, a gente está com a questão aí do Open Banking, então a qualidade do serviço importa muito, porque com o Open Banking você pode decidir para quem você vai dar os seus dados, né? Então, a competição aumentou muito no setor. O Itaú tem um bom serviço, né? Mas, enfim, a competição está ferrenha e eu acho que esse é o caminho para o Itaú rumo aos R$ 40, tá? Eu acho que, enfim, vai continuar lucrativo durante algum tempo ainda, apesar de talvez não ser tão otimista de voltar ao que era antes, mas o cenário mudou, tá? Então, se o Itaú vai chegar aos R$ 40 daqui para frente, eu acho que vai ser cada vez mais dessa forma. O Itaú cada vez mais digital, talvez com um lucro, o lucro deve crescer, nesse curto e médio prazo, aí nos próximos 1 ano, 2 anos, enfim, chegar num topo e dar um platô ali, né, nesse novo topo, que deve ser inferior ao lucro que era anteriormente, tá? Mas sim, cara, tem espaço, só ver o caminho aí dos bancos digitais, né? Hoje a gente vê aí o próprio Nubank aqui, o Inter, enfim, várias empresas que se vendem como digitais com múltiplos muito elevados. Então, se o Itaú conseguir seguir esse mesmo caminho, acho que tem espaço sim para chegar nos R$ 40 em algum momento da linha do tempo, tá? Então, cuidado, porque mesmo que a gente veja que tem espaço para conseguir, tudo depende de quanto tempo vai demorar. Então, o Itaú a R$ 40, cara, é tudo questão de alinhamento de expectativas e a sua perspectiva e disposição para horizonte de investimento aqui em Itaú, tá? Porque eu acho que em 2021 não, né? Subir 30% em 2021 não vai. Eu acho que os grandes bancos estão ali um pouco morosos, tá? Então tem que ter paciência. Acho que tem espaço, mas não vai ser algo que vai ser da noite pro dia, tá? Tá legal, então fica aí o ponto de atenção. Lembrando que essas foram as perguntas dessa semana, mas se vocês têm dúvidas e gostariam de mandar aqui para os analistas responderem, aproveitem para deixar aqui também nos comentários dos nossos vídeos. A edição de hoje fica por aqui, lembrando que Analistas em Ação vai ao ar todos os domingos às 9 horas da manhã. Muito obrigada, Murilo, por mais essa sua participação. De nada, galera. Bons investimentos, forte abraço. Tchau, pessoal, até a próxima.